Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje. Senado aprova novas regras para a adoção. O incêndio na Chapada dos Veadeiros é o assunto da coluna Momento Eco. E uma entrevista sobre a importância dos 6 primeiros anos de vida da criança. O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado aprovou novas regras para a adoção de crianças. Para começar a valer, a proposta agora depende da assinatura presidencial. No papel, o que os parlamentares fizeram foi reduzir a burocracia. Na prática, o que eles querem é diminuir uma espera que maltrata milhares de órfãos, crianças abandonadas, candidatos a pais e mães adotivos. De um lado, 40 mil pessoas à procura de uma criança para adotar. De outro, 55 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos à espera de uma família. Pode parecer fácil diminuir essa fila, mas só 8 mil meninas e meninos estão no Cadastro Nacional de Adoção. Essas 47 mil crianças e adolescentes não disponíveis à adoção, elas vivem num limbo jurídico que é uma violência tremenda, né? Essas crianças, elas não estão nem na família de origem, né? Por óbvio, porque estão no abrigo, e também não estão à disposição da adoção porque a situação delas não é definida pelo Estado. O advogado Hugo Teles tem conhecimento de causa. Ele é pai adotivo de 2 crianças. O João chegou recém-nascido, a Camila chegou com 1 ano de idade, ela passou o primeiro ano dela no abrigo. E hoje o João tem 7 anos, a Camila tem 6 anos. Foram 4 anos de espera pelo João, 5 anos pela Camila. Essa espera é angustiante, mas a gente tenta fazer da espera uma oportunidade de preparação, de crescimento. O projeto aprovado pelos senadores prevê medidas para tornar mais rápido o caminho entre o abrigo e o lar adotivo. Autoriza a adoção de recém-nascidos e crianças mantidas em abrigos que não forem procuradas pela família biológica em até 30 dias. Dá prazo de 10 dias para que os pais biológicos desistam de entregar o filho após a ação judicial. Diminui de 2 para 1 ano e meio a permanência máxima em abrigos. Será de 90 dias o estágio de convivência com a criança antes da adoção. Se os pais residirem no exterior, o prazo será de até 45 dias, mas deverá ser cumprido aqui no Brasil. Terão prioridade os processos de pessoas interessadas em adotar grupos de irmãos ou crianças com deficiência, doença crônica ou outras necessidades específicas de saúde. O texto limita a 120 dias, prorrogáveis por mais 120, o prazo para a Justiça finalizar o processo de adoção. Hoje não há prazo definido. Outra inovação é a previsão legal de apadrinhamento. Ela não adota, ela fica com a criança um dia, passeia com a criança e tal. Não é assim, chegar lá e leva a criança a passear. Vai na vara da infância, tem que fazer um curso, é muito regulado, não chega a qualquer hora lá e pega a criança para dar um passeio. Com um processo onde começa a colocar prazos, que você começa a ter mais clareza de como é que as coisas vão acontecer nessa situação de adoção, acho que facilita e talvez estimule mais as pessoas quererem a entrar nesse processo e adotar alguém para poder cuidar. A gente está falando da vida de crianças e adolescentes, né? Para uma criança, 1 ano, 6 meses, é muita coisa. Sem acordo para votar o projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia, os senadores aprovaram a urgência para votação direta em plenário da proposta que regulamenta os aplicativos de transporte, como o Uber e o Cabify. A votação deve acontecer na terça-feira. Outra proposta que deve movimentar a casa na semana que vem é a que unifica a alíquota do ICMS para o querosene de avião em todos os estados. A alíquota do ICMS cobrada pelo querosene utilizado nos aviões varia de 1% a 25%. E, segundo as companhias aéreas, esse custo corresponde a 40% do preço das passagens.
O projeto, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, prevê uma alíquota única para todos os estados, no valor de 12%. O relator da matéria na Comissão de Infraestrutura acredita que a medida pode democratizar o transporte aéreo. O setor terá dificuldade de manter os serviços a preço acessível à população, se não forem tomadas medidas para reduzir os custos operacionais das empresas. A readequação da política de cobrança do ICMS é, portanto, uma medida necessária para manter o serviço a preços acessíveis aos usuários, especialmente para a parcela de menor renda. O senador Jorge Viana acredita que a unificação da alíquota pode permitir também mais ofertas de voos. A mudança e o tratamento de combustível da aviação também resolve um problema daquilo que nós ainda não temos, queremos ter, que é a aviação regional, que é feita com pequenas aeronaves. Outro projeto que está na pauta do plenário da próxima terça-feira regulamenta o serviço de transporte por aplicativo, como o Uber e o Cabify. Sem acordo na Comissão de Ciência e Tecnologia, a matéria será votada diretamente no plenário. O relator da proposta, senador Pedro Chaves, apresentou um substitutivo ao projeto da Câmara que retira algumas exigências aprovadas pelos deputados, como a necessidade de os motoristas por aplicativo usarem placa vermelha, a autorização do poder público e o pagamento de taxa de licença anual. Em nenhum lugar da legislação diz que o táxi é placa vermelha. O que o CTB diz é que todo mundo que faz transporte remunerado de passageiros é placa vermelha. No texto do relator Pedro Chaves, que ele cria padrões para esse sistema e, no final das contas, esse tipo de lei cria efetivamente uma regulação, não uma proibição. Hoje, conversando com alguns parlamentares, eles viram a possibilidade de nós alterar pontos que são substantivos. Um deles é eliminar a placa vermelha, colocando, obviamente, uma identificação, né, nos carros que usam aplicativos. Essa identificação é importante até para a segurança do passageiro. O segundo ponto que eu vejo importante é que quem dirige o aplicativo não precisa ser proprietário do carro, porque isso realmente limita demais, como acontece hoje com os táxis, né? E o terceiro ponto, o poder público é meramente fiscalizador e não permissionário. Para permitir que a matéria seja aprovada sem ter que voltar para a Câmara, o presidente Eunício Oliveira conversou com o senador Pedro Chaves para tentar um acordo. Eu estou muito esperançoso, eu tenho a convicção de que a gente resolva isso. Eu quero que seja bom para o táxi, bom para realmente quem usa o aplicativo. O incêndio florestal que castiga há vários dias o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é o tema de hoje da coluna Momento Eco, com o jornalista César Mendes. Em julho desse ano, uma equipe da TV Senado visitou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na região norte do estado de Goiás. A reportagem especial, veiculada no programa Eco Senado do mês de setembro, celebrou a ampliação da área do parque. 65 mil hectares protegidos, que se transformaram em 240 mil hectares, graças a um decreto do governo federal. Uma medida muito importante para a preservação dessa parcela tão especial do nosso território, patrimônio da humanidade pela Unesco, berço das águas no Brasil Central e habitat de centenas de espécies animais e vegetais, com paisagens cênicas de incrível beleza. A Chapada dos Veadeiros é onde se localiza a região mais alta, de maior altitude do Planalto Central do Brasil, região com muitos endemismos, ou seja, espécies vegetais e animais que só ocorrem aqui, e tem importância para a conservação do cerrado como um todo. Há 10 dias, esse patrimônio arde em chamas. Centenas de bombeiros, brigadistas e voluntários combatem um incêndio florestal, o maior da história do parque. Mais de um quarto da área protegida já foi queimada. E o pior é que tudo leva a crer que o fogo foi provocado pelo homem. No Facebook, a página Rede Contra Fogo recolhe doações para o combate ao incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais notícias da área ambiental. E a gente fica aqui torcendo para que o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros seja definitivamente controlado. Tchau!
O Senado realizou a 10ª semana de valorização da primeira infância. Especialistas de todo o mundo participaram do evento para falar sobre a importância e os cuidados dos 6 primeiros anos de vida da criança. Um dos convidados, o pediatra Laurista Correia, conversou mais sobre o assunto com o jornalista Ronaldo Martins. Doutor, o que há de diferente ou de específico nessa fase da primeira infância que torna os cuidados com essa criança diferentes? Então, você sabe que o que é chamado a primeira infância é o período mais importante da vida do homem, porque trata-se da construção do homem, do ser humano. E a construção do ser humano, ela inicia no útero, desde a concepção até os 6 anos, para poder dividir essas fases da vida. Mas a gente sempre diz que há um paradoxo. O bebê humano, ele nasce pronto, mas inacabado. Nós temos que ser acabados aqui fora, né? Preparamos-nos esse tempo todo com todo o nosso sistema físico, né? E incluindo o cerebral, que é o mais importante, que vai se desenvolver aqui fora. Que ele iniciou na fase intrauterina e vai se desenvolver aqui. Então, esse cérebro vai receber as informações. É o nosso HD, né? É o hard disk nosso, é o nosso cérebro. Então, essa é a importância da vida, porque é o momento que o cérebro está fazendo o maior número de conexões nesse cérebro. E as informações que ele recebe, seja do meio ambiente, claro que ele tem a sua carga genética, que ele vai trazer com ele, mas uma grande influência também que ele vai receber do mundo que está aqui fora. Então, essa é a parte mais importante. Depois dos 6 anos, já existe praticamente todas essas conexões, essas redes neurais estão formadas. Todas as informações que o bebê humano recebeu, ele vai incorporando. E se, então, nós podemos pensar no quê? Que existe uma maneira correta, ótima, para ele se desenvolver ou não. E o que pode ser feito para que essa formação psicológica seja boa? Então, quando nós falamos do período, nós temos que abarcar todo o período. Na fase intrauterina, então, o que nós podemos fazer no pré-natal? Esta mãe, ela tem que sabe se ela queria essa gravidez. Então, nós sabemos que já é um problema, começa por aí. Tem gravidez não desejada e não aceita. Vai ter reflexo na vida da criança. O que vai acontecer com esse ser humano? Como vai ser a construção dele? Rejeitado 9 meses dentro do útero, ele vai continuar sendo rejeitado ou não? É uma incógnita. Então, nós temos que amparar desde a fase pré-natal. E nós sabemos que no Brasil, temos um problema muito grande, que são a gestação, a gravidez na adolescência, que atinge mais de 20% como média, que a média é mais ou menos uma falácia, né? Tem lugares que tem 40%, imagine 20% de 3 milhões, são 600 mil crianças que não sabemos o que vai acontecer. E depois do nascimento, se o senhor pudesse dar um conselho apenas para os pais de um cuidado vital, fundamental, qual seria esse? Então, não sou eu, mas desde a medicina que existe um conceito que é: primeiro, não fazer mal. Primo non nocere. Primeiro, não fazer mal. Então, se fala assim, que você não... Porque nós sabemos o que vai gerar aquela criança que não for bem construída. Aquele ser humano que não vai ser bem construído, é esse ser humano que nós estamos vendo. Os presídios lotados. Porque ninguém nasce carimbado, dizendo quem vai ser bandido, quem não vai ser bandido. Você, Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, enfim. Todos esses, eles tiveram algum problema durante essa fase. Existem raríssimas doenças que vão fazer da pessoa um criminal. Então, todas as fases são importantes. Então, primeiro é o amor, proteção e amparo. Essa fase da vida, que é da construção desse cérebro, nós temos que ampará-la. Do útero, pelo menos até os 6 anos, porque nós sabemos, porque a velocidade é muito grande no desenvolvimento, esse movimento cerebral. O volume, as conexões que são feitas. Então, todos temos que amparar, a própria família e quem puder amparar de fora, que seria uma atitude do Estado, né, como um todo, para poder dar o amparo para essas pessoas. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.